Salmo 119, de 157 a 160, diz assim: São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como eu amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Oremos mais uma vez. Amado Salvador, Senhor de nossa vida, louvamos o teu nome, muito gratos por mais um dia do Senhor, por saber que foi o Senhor mesmo, por meio do teu Espírito, que nos trouxe nesta manhã para prestar culto ao teu nome e para aprender, ó Deus Santo, do Senhor. Queremos rogar ao Senhor que a tua palavra viva e eficaz penetre o nosso coração e nos instrua, nos consolando, confortando, exortando e animando, segundo aquilo que apraz ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muitas são, meus irmãos, as dificuldades pelas quais você passará enquanto permanecemos neste mundo caído, neste mundo que sofre com as consequências do pecado dos nossos primeiros pais. E eu tenho demonstrado aqui no Salmo 119 que o salmista, por várias vezes, já mencionou as dificuldades pelas quais ele estava passando em sua vida. No caso dele aqui, perseguição dos inimigos. E ainda que você não sofra da mesma forma, ainda que você não sinta pessoas perseguindo a sua vida, ainda que você nunca venha a correr o risco de morrer nas mãos de outras pessoas, a verdade é que surgirão outros tipos de problemas e de tribulações. Os problemas podem variar, podem mudar, mas aqui debaixo do sol nós sempre enfrentaremos dificuldades. E a questão a se pontuar, e que eu continuo a pontuar aqui nesse salmo, é a seguinte: como é que você se porta, ou como é que você tem se portado quando chega o dia da angústia? Quais têm sido as suas atitudes? Você tem honrado ao Senhor, ou você tem pecado contra Deus quando a dificuldade vem? Você viu aqui nos quatro primeiros versículos dessa 20ª estrofe do Salmo 119, que você tem benefícios no Senhor. Essa foi a lembrança do salmista nestes 4 primeiros versículos. Quais são os benefícios que ele aponta aí no começo dessa estrofe? Ele vai dizer que o Senhor está atento à sua vida. Ele diz que não há um momento sequer que o Senhor não esteja olhando para você e guardando a sua vida. O Senhor é aquele que está pronto a te defender. Ele está orando, pedindo que o Senhor defenda a sua causa, pedindo que o Senhor lute em favor dele. O salmista também mostra que o Senhor é aquele que efetivamente salva a vida dos seus servos e é o Deus que tem misericórdia dos seus servos. É assim que ele termina esta sessão aí no verso de número 156. Dê uma olhada. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. E cada um destes benefícios que você tem no Senhor, pelos quais você tem que ser continuamente grato a Deus, pelos quais você tem que bendizer ao Senhor em todo o tempo, se estiverem em sua mente, ajudarão você a passar pelas dificuldades, a lidar com as dificuldades de uma forma bíblica. E é isso que nos mostra a segunda parte deste salmo, então, dessa estrofe, que foram os versículos que eu li nesta manhã, de 157 a 160. Nestes versículos,
você aprende sobre como lidar com as dificuldades. Como este homem, que estava convicto de tudo isso que nós já vimos, lidou com a sua dificuldade. No verso 157 e 160, você percebe que você lida com a sua dificuldade não desistindo da fé. Dê uma olhada no 157. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Veja como o salmista estabelece um contraste interessante do verso 156 para o 157. No 156 ele disse: muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Ele está convicto disso. No 157, são muitos os meus perseguidores. E aqui você tem algo bastante interessante. Veja, se Deus tem sido misericordioso em abundância, este homem tem inimigos também em abundância. É uma grande quantidade de inimigos. Mas como é que este homem vai temer os inimigos, tendo sido livrado já do problema que ele tinha com o Senhor? Porque ele tinha muitos problemas com o Senhor. Daí as muitas misericórdias do Senhor estarem sobre a vida dele. A ideia então é que Deus não estava mais tratando ele de acordo com aquilo que ele merecia. Deus era misericordioso, então agora não importa a quantidade de inimigos que se apresente diante de mim, porque se eu tenho o Senhor comigo, se esse Deus é misericordioso, não há por que temer o adversário. Ele está constatando então a verdade de que o Senhor tem sido abundantemente misericordioso, mas isso não está livrando este homem de dificuldades e de dilemas. Ele tem inimigos. Os seus inimigos continuam no seu encalço. Os seus inimigos continuam levando risco à sua vida, mas ele se mostra firme na fé. Dê uma olhada na parte B aí do verso 157. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Ele faz então um contraste entre a grande quantidade de inimigos, a grande dificuldade que ele vivia e a sua postura. Senhor, são muitos os meus perseguidores, porém, contudo, eu não me desvio da sua palavra. Eu não me desvio dos teus testemunhos. A ideia aqui é de que ele permanece com os seus pés fincados no caminho do Senhor, firmados no caminho do Senhor. Então perceba bem algo aqui. O fato de ter muitos inimigos, o fato de estar passando por muitas dificuldades, não abalava a fé deste homem, porque por mais que ele soubesse que ainda era pecador, ele entendia que Deus já havia salvado a sua vida e o estava tratando com misericórdia. Deus não estava tratando segundo aquilo que ele merecia, e é esta convicção que leva este homem a permanecer fiel diante do Senhor, mesmo com todo esse dilema, mesmo com toda esta dificuldade. A fé do salmista não é uma fé circunstancial. Ela não é uma fé que depende daquilo que está acontecendo externamente. Não depende daquilo que está ocorrendo em sua vida. A fé é firmada e bem firmada no Senhor, como nós cantamos há pouco. Nós colocamos a fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor de Jesus, no sangue redentor de Jesus, razão pela qual o Senhor tem sido misericordioso. É nisso que está pautado a fé do crente. O problema é que há muitos crentes que diante das dificuldades acabam esmorecendo. E esse é o objetivo de Satanás quando vêm as tentações. Jó
estava sendo tentado pelo diabo e o objetivo era muito claro. O objetivo é que ele abandonasse a Deus, é que ele deixasse de lado a sua fé. Porque quando Deus elogia a fé deste homem diante do inimigo das nossas almas, a acusação vem: ele serve ao Senhor porque o Senhor cerca esse homem de benesses. Tire estas benesses, tire estas bênçãos, e o Senhor verá que ele vai blasfemar contra o Senhor. Esse é o objetivo de Satanás. Quando você está cercado então de dificuldades, você será tentado também a olhar para o Senhor com desconfiança, para olhar para o Senhor com um tom muitas vezes acusativo: o Senhor não tem cuidado de mim. E para que isso não ocorra, é preciso lembrar daquilo que você já tem em Cristo. Porque se você focar somente na circunstância atual, esquecendo de tudo aquilo que o Senhor já fez, Ele tirou você do inferno, Ele salvou a sua alma, Ele livrou você da sua própria ira, Ele tem abençoado a sua vida com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como afirma Paulo. Se você não lembrar de todas essas coisas, olhando somente para a dificuldade atual, você vai sucumbir, você vai deixar de lado o Senhor. Foi assim com o salmista. Ele manteve em sua mente os benefícios, ele manteve em sua mente o quanto o Senhor é bom. E se você olhar para Cristo, a semelhança de Paulo, você poderá declarar: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa a situação, o que importa é eu estar em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Sua fé precisa estar alicerçada em Jesus e não nas circunstâncias. Porque se você depender das circunstâncias para se manter firme na fé, no dia da angústia, você vai abandonar o Senhor. Você vai olhar para o Senhor achando que Ele não tem de fato cuidado de você, a semelhança daquilo que fez a mulher de Jó, dizendo para ele: olha, amaldiçoe a seu Deus e morra. Você continua conservando a sua integridade, você continua crente, passando por tudo isso, amaldiçoa a Deus e morra. Essa é uma fé pautada na circunstância. As coisas estão bem, Deus é o meu ajudador. As coisas estão indo mal, Deus se esqueceu de mim. Mas Deus promete estar com o seu povo também no dia da angústia. Deus promete estar com o seu povo no vale da sombra da morte. Então, para que você não fique titubeando, para que você não fique achando que na bonança o Senhor está com você, mas que nas tribulações o Senhor se afastou de você, olhe para aquilo que você já tem em Jesus Cristo e fique firme no meio das suas dificuldades. Como é que você faz isso? Você olha para Cristo, porque é nele que você alicerça a sua fé. E para que você olhe para Cristo, você precisa da palavra de Cristo. Se você olhar para o versículo 160, é isso que o salmista está fazendo. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. O salmista agora declara que ao olhar para a palavra, ele não tem por que desconfiar de uma verdade sequer da Escritura, de nada que esteja na Escritura. A sua palavra, ou as tuas palavras, são em tudo verdade. Não há aqui meias verdades, não há aqui promessas em que você confia e promessas que você deixa de lado porque você acha que aquilo não é para você. Tudo aquilo que Deus tem afirmado na palavra é verdadeiro, e essa precisa ser a convicção do seu coração, porque é por meio desta Escritura, desta palavra, que você vai conhecer cada dia mais o seu Redentor. A Escritura afirma, por exemplo, que Deus
é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso é verdade no dia da bonança, isso é verdade quando o mar está calmo, isso é verdade quando as ondas se levantam. Isso é verdade quando você experimenta paz, isso é verdade quando você está em meio à guerra. Porque as circunstâncias não mudam o caráter de Deus. Tal qual a eternidade do Senhor, que é bom, é a eternidade da sua palavra. Tal qual a verdade do Senhor é eterna, a verdade da palavra é eterna, e é por isso que você, na sua tribulação, continua olhando para a Escritura, continua buscando o conselho do Senhor, porque sem encher o coração da palavra de Deus, você não terá convicções corretas sobre Ele. Não há outra forma de conhecer a Cristo, senão pela palavra. E talvez você já tenha tido a experiência de ouvir falar de alguém, conhecer dessa pessoa, não pela convivência com ela, mas por aquilo que outros falaram para você, e por causa disso, avaliar errado aquela pessoa, pensar coisas erradas a respeito daquelas pessoas, ou ter expectativas irreais a respeito daquela pessoa, porque alguém falou para você, você não conviveu com ela. Pois assim são os crentes, que continuamente dizem amar a Cristo, mas não se voltam para a Escritura, não o conhecem como revelado na Escritura. Eles começam a esperar do Senhor muito do que Ele nunca prometeu, e eles perdem a segurança que podem ter em Cristo, por não conhecer o seu caráter. Encha o coração da palavra de Deus, a fim de conhecer melhor o seu Redentor, porque se você não fizer isso, você pode vir a naufragar na fé. Você não deve nunca duvidar da bondade, da graça, da misericórdia, do governo de Deus, só porque aos seus olhos as coisas pareçam estar fora de controle. E você vai confiar nisso tudo ao olhar para Cristo, e para como o Senhor conduziu a vida do seu filho em meio às dificuldades, levando-o até a cruz, o momento em que ele foi obediente até a morte, a fim de redimir a sua vida. Em todo este processo, o Senhor era com o seu filho, o Senhor conduzia o seu filho, e isso você só aprende na palavra de Deus. O Senhor está próximo a você, Ele é o seu ajudador, não só na bonança, todos os dias. Ele está formando em você a imagem de Cristo, Ele usa todas as coisas para o seu bem, se é que você o ama, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor Jesus Cristo. E cada uma dessas declarações que eu fiz agora, são declarações da própria Escritura. É na Escritura, é na palavra que você aprende destas coisas. Daí você ter de olhar para a palavra da mesma maneira do salmista: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. Cada declaração de Deus a respeito do homem é verdadeira, cada declaração de Deus a respeito de si mesmo é verdadeira, cada declaração de Deus a respeito daquilo que foi feito para que o homem fosse redimido e novamente reconciliado com Deus é verdadeira. Olhe para a Escritura, encha o seu coração da Escritura, não troque esta palavra eterna por conselhos de homens finitos que tentam explicar todas as coisas sem considerar Deus. Porque sabe o que acontece com muito crente? Eles deixam de lado a Escritura, eles não confiam na palavra de Deus,
eles vão continuar a passar por angústia. Mas como eles não têm a firmeza da palavra de Deus, eles vão procurar outro tipo de conselho. Eles vão procurar por pessoas que aconselham segundo a sabedoria deste mundo, achando que vão encontrar algum tipo de alívio em homens que tentam explicar por que nós passamos por problemas sem considerar o pecado, sem considerar a redenção. Não troque a bendita palavra de Deus por conselhos de homens que se opõem a Ele. No dia da angústia você precisa permanecer firme na fé, mas o salmista diz um pouco mais. No meio das dificuldades, você precisa considerar e lamentar que o pecado que está sendo cometido contra você é primeiramente uma ofensa ao próprio Deus. Dê uma olhada aí nos versos 158 e 159. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. No Salmo 158, o salmista está contemplando aqui os traidores. Essa é uma tradução possível da palavra que está aí na sua Bíblia, traduzida como infiéis. É assim que J. Adams traduz esse texto. Ele traduz da seguinte forma: vi os traidores e senti desgosto. Porque a palavra que está sendo traduzida aqui por infiel na sua Bíblia traz o sentido de desleal, daquele que engana. A ideia então é que o salmista não está olhando para inimigos simplesmente externos e que estão distante dele. Os inimigos eram pessoas próximas, eram pessoas que estavam caminhando com ele. Os adversários então citados aí no verso 157, que ele diz: são muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Em outro tempo estavam lado a lado com o salmista, caminhavam junto do salmista, mas eles estavam com essa atitude para com o salmista, porque antes de se lançar contra o salmista, eles já haviam abandonado o Senhor, eles já haviam deixado de lado o Senhor. Lembra que o próprio Davi experimentou isso em sua vida. Quando você olha a revolta de Absalão, você tem Davi sendo traído pelo seu filho. E não só isso, Absalão começa a regimentar um exército, e dentre aqueles que estão se colocando ao lado de Absalão, há um conselheiro de Davi, Aitofel, alguém do convívio do rei, que dava conselhos ao rei, que agora está aconselhando o filho, dizendo: vai lá e toma as esposas do seu pai em praça pública, vá lá agora e tire a vida e mate ao seu pai. Este homem era um conselheiro de Davi. Lembra que nesse momento Davi se refere a este momento num salmo, dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim: não há nele salvação, não há para ele salvação em Deus. Quem eram esses adversários? Pessoas do reino, súditos de Davi, soldados de Davi, conselheiros de Davi, seguindo o próprio filho de Davi. E agora o salmista no Salmo 119 está citando pessoas que estiveram com ele, que caminharam com ele e que agora se colocam como traidores. Mas algo importante é preciso ser notado aqui. Este homem está de fato enojado, não porque estes homens estão traindo a ele, mas porque estes homens, outrora fiéis, estão se voltando contra o próprio Deus. Ser inimigo do salmista é só uma consequência de ter abandonado o Senhor.
Agora o salmista tem uma postura diferente, porque o salmista está firmado na lei. Ele já disse isso. Volte lá. Ele diz lá no verso 57: não me desvio dos teus testemunhos. Eu estou firme, eu continuo a guardar os teus testemunhos, mas eu vi os infiéis e fiquei enojado e senti desgosto, porque eles não guardam a tua palavra. É esse exatamente o contraste. Nunca é bom estar em aflição, nunca é bom passar por dificuldades, mas parece que é pior quando a aflição tem como causa pessoas que outrora estiveram ao seu lado, professando a mesma fé, crendo no mesmo Cristo, congregando na mesma igreja, sentando ao seu lado, cantando louvores a Deus, e agora são um motivo de aflição e de angústia. Pessoas que professam a fé, que professaram a fé, ou que ainda professam a fé, mas que estão se portando como ímpios, estão se portando como traidores do Senhor. Mas essa não é uma exclusividade do salmista. Paulo faz menção, por exemplo, a um homem chamado Alexandre. Alexandre o latoeiro me causou muitos males, é o que Paulo diz. E os comentaristas, eles são quase unânimes em afirmar que este Alexandre era um cristão que apostatou da fé e que agora estava prejudicando a Paulo, ou seja, alguém que caminhou com ele. Paulo cita outro homem, Demas. Demas é citado em algumas cartas como sendo um dos colaboradores de Paulo, mas em uma das epístolas Paulo vai dizer: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Estas coisas sempre aconteceram, vão continuar acontecendo. Por vezes você estará em situações difíceis por causa de pessoas próximas, não só de pessoas da mesma fé, mas de familiares. Eu citei aqui Davi com Absalão, seu filho. Por vezes as dificuldades virão por causa do cônjuge, por causa de filhos, por causa de parentes da família maior, né? Tios, avós, cunhados, agregados, por causa de irmãos da igreja, por causa de amigos, amigos de longa data, amigos de trabalho, pessoas próximas, pessoas que você olhava e confiava. E nestas situações é comum que se comece a lamentar a traição contra mim. Puxa vida, como essa pessoa pode ter coragem de fazer isso comigo? Eu sempre tratei bem essa pessoa, eu sempre fui um amigo fiel. E quando nós começamos a lamentar primeiramente isso, nós estamos esquecendo algumas coisas. Nós estamos esquecendo que primeiro o pecado foi contra Deus. Alguém que já deixou a Deus vai deixar você facinho, porque ele já deixou o mais importante. Alguém que já deixou de dar ouvido à palavra de Deus não vai dar ouvido à sua. Essa é a primeira coisa que você esquece. O primeiro ofendido é o Senhor. A segunda coisa que você esquece é que você poderia estar ali. Você poderia ser o traidor. Mas eu, pastor, é você. Você e eu. Nós temos todo o potencial para ser assim. Se você olhar para a Escritura, para o meio do corpo apostólico, você vai ver traição. E quando você pensa em traição, você só lembra de uma pessoa. Você só lembra de Judas. Você se esquece de Pedro. Pedro também traiu o seu Senhor. Traiu, mesmo depois de ter sido avisado que faria. Porque se orgulhou da sua posição, dizendo: eu nunca vou fazer isso.
Qualquer um pode fazer, eu nunca farei. Pedro, meus irmãos, aquele mesmo que ouviu de Jesus: bem-aventurado és, Simão, porque não foi nem carne nem sangue que revelaram a verdade para você de que eu sou o Filho de Deus, foi o meu Pai que está nos céus. Pedro era um crente, Judas não. Judas era um filho da perdição. Ele estava junto dos crentes, ele caminhava, ele ia ao templo, ele pretensamente era um devoto do Senhor Jesus, mas ele era um filho da perdição. Pedro era um crente, e você lê as cartas de Pedro e tira instruções dela para a sua vida, mas ele traiu o Senhor. Então não se engane achando que você nunca faria isso. Peça a graça de Deus para não estar nessa posição, porque o que separa a vida daquele que foi prejudicado numa situação, daquele que está prejudicando, não é o caráter de um e de outro, é a graça e a misericórdia de Deus. Porque cada homem desse mundo, cada um herdeiro de Adão, tem potencial para fazer o mesmo que estes homens estão fazendo. É por isso então que o salmista está lamentando primeiramente estes homens terem abandonado o Senhor. O resultado: perseguição a Ele. Como eu disse, é ruim sofrer problemas, passar por dificuldades. É pior quando você passa com pessoas próximas. Eu sei que quando você tem pessoas que não conhecem a Cristo, que você nem conhece e que são razão de dificuldades, isso é ruim, e é ruim mesmo, e Deus também é desonrado em primeiro lugar. Mas no caso de pessoas que professavam a fé, isso ganha uma proporção muito maior. Então qualquer pecado que cometeram contra você, ou que você comete contra outros, é primeiramente um pecado contra Deus. Se dá por causa da sua insatisfação com Deus. Sabe Davi, que nós já lemos aqui há pouco: pequei contra ti somente. Esse salmista, este homem, traiu alguém que trabalhava para ele, um soldado seu, porque o seu coração não estava satisfeito com as mulheres que ele tinha, ele queria a que era do outro. Porque qualquer pecado começa assim: eu não estou satisfeito com o que Deus já tem me dado, e eu cobiço alguma coisa. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Se é por parte de outros o pecado, lamente a afronta que eles estão fazendo a Deus antes de se queixar. Já já eu vou chegar na queixa, mas antes de se queixar, lembre: o pecado é primeiro contra o seu Senhor. Se o pecado é por sua parte, confesse o pecado e deixe, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Mas veja, depois de considerar essa afronta dos homens contra Deus, o salmista faz a petição, 159: considerem como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. E a ideia de vivificar aqui, de novo, é: livra a minha vida da morte. Eles querem me matar, livra a minha vida da morte. Mas nós já vimos, antes desse pedido: Senhor, estes homens estão afrontando o Senhor, eles estão pecando contra o Senhor. O Senhor é o primeiro aqui a ser afrontado, mas ele se mostra aqui diferente. Ele se mostra alguém piedoso, alguém que tem guardado e considerado os mandamentos. Ele é alguém que tem comunhão com o Senhor e que vive diariamente na presença do Senhor, razão de estar clamando a Deus e de ter certeza de que o Senhor o ouve. Ele já falou dos benefícios que ele tinha no Senhor. O Senhor salvou a vida dele, o Senhor era misericordioso para com ele.
E então ele se coloca diante do Senhor com a sua petição, porque ele tem plena certeza de que este Deus que está sendo afrontado pelos inimigos, que agora estão agindo contra o salmista, é um Deus bondoso, que ouve as suas súplicas. Então todas as suas petições, todas as suas orações devem decorrer do seu desejo de honrar a Deus e do seu desejo de ver Deus sendo glorificado. Algo que às vezes nós não pensamos, quando nós sofremos nas mãos de pessoas, até de pessoas que nunca conheceram a Cristo, ou de pessoas que se desviaram da fé. Nós oramos, pedimos a Deus para consolar o nosso coração, mas muitas vezes não oramos pedindo a Deus que quebrante o coração do ofensor. Eu quero resolver a minha situação, eu quero ter o meu coração consolado. Ele se vire com o Senhor, ele se vire com o seu pecado. Nós intercedemos e oramos pelos inimigos e perseguidores. Essa é a ordem de Jesus. Orai pelos que vos perseguem. Mas nós esquecemos muitas vezes disso. Senhor, muda o coração dessa pessoa. Como o Senhor será glorificado se essa pessoa reconhecer a sua falta? Esse é o objetivo, a glória de Deus. Agora, se essa pessoa tiver o coração movido, arrependido, confessar a sua falta a Deus, sabe qual vai ser o efeito colateral? Ela vai a você, se foi um arrependimento genuíno diante de Deus. Ela vai acertar com você também. Mas como eu disse já, se ela já abandonou o Senhor, não espere que ela vá ficar bem com você. Ore por aqueles que se colocam contra você. Lembre-se da exortação de Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Tiago está sendo claro aqui. O seu pedido diante de Deus não pode ser egoísta, não pode ser primariamente porque você está sofrendo. Você pede para que Deus seja honrado e glorificado. Então sonde o seu coração, busque verificar as suas motivações, e se você está certo de que está buscando a glória de Deus em vez da sua justiça, coloque diante dele a sua petição e a sua demanda. Outra questão importante aqui é que, como cristão, você precisa demonstrar com a sua vida o amor aos mandamentos do Senhor. Senhor, eu estou passando por dificuldades porque essa pessoa tem feito isso e aquilo outro. A pergunta é: qual tem sido a sua postura? Você tem andado como crente? Independente do que o outro está fazendo, você tem andado como crente? Você tem honrado o Senhor com as suas atitudes? E esse amor não pode ser só de língua, ele precisa ser de fato e de verdade. E o Espírito que habita em você vai habilitar você a viver de acordo com a lei do Senhor, colocando o Senhor sempre em primeiro lugar na sua vida. Nas suas dificuldades, ou diante das suas dificuldades, você lamenta primeiro o pecado contra Deus. Como é que você tem lidado com as suas dificuldades? Quais têm sido as suas atitudes? O texto ensina que você não deve desistir da fé, por piores, por mais difíceis que sejam os problemas. Olhe para além de você, olhe para Cristo, e ao olhar para Cristo, por meio das Escrituras, você aprenderá que Ele também foi alvo de muitas perseguições. Se o salmista está dizendo aqui: são muitos os meus perseguidores, isso é uma realidade na vida de Jesus. O tempo todo, aquele que está falando do amor, da verdade, falando de redenção, tem pessoas se levantando contra ele, planejando a sua morte, blasfemando,
debochando, até mesmo quando ele está na cruz, antes mesmo de dar o seu brado e expirar em favor de pecadores, ele está sendo alvo de insultos e escárnios. Eram muitos os adversários de Cristo, e ele orou por eles na cruz. E adivinhe só, muitos desses se renderam a Cristo. Muitos daqueles que estavam no meio da multidão, pedindo para soltar Barrabás e crucificar Cristo, posteriormente vieram a crer no Messias, que no meio da sua angústia ainda colocou diante do Pai aquelas pessoas. Se o salmista foi traído por alguém próximo, Jesus foi traído por 2 de seus discípulos, como eu já disse aqui. Um deles não se arrependeu e veio a se enforcar. O outro se arrependeu e foi restaurado. Pedro foi restaurado. Isso significa que você não deve duvidar da sua capacidade de imitar o mal que você vê na Escritura, mas que de igual forma você não deve duvidar do poder regenerador e resgatador do Evangelho de Cristo, da maravilhosa graça de Cristo, que não deixa Pedro de lado, mas que o restaura e o coloca como um dos grandes líderes da igreja. Essa traição de Judas, ela está inclusive profetizada. Dê uma olhada no Salmo 41. Verso 9: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Você se lembra deste momento em que Jesus molha o pão e entrega a Judas? O que tens a fazer, faze-o logo. Judas sai. Quando Judas volta, a palavra de Jesus para ele é qual? Amigo, para que vieste? Jesus é o tempo todo gracioso. Estava escrito, estava profetizado, ele sabia pelo que passaria. Não houve redenção porque Judas não se arrependeu, porque Judas permaneceu nos seus pecados. Pedro voltou-se para o Senhor. Cristo é poderoso para resgatar a sua vida, mesmo quando você peca contra Ele. Mas isso é verdadeiro também em relação aos seus perseguidores. O Deus que salva a sua vida, salva os seus perseguidores. E a crença nesta obra de Jesus, que foi traído por homens ligados intimamente a Ele, que morreu na cruz, mas que ressuscitou para a justificação do seu povo, leva você à segunda atitude em meio às aflições, leva você a lamentar primeiro o pecado contra este Redentor bendito. É este Redentor que está sendo ofendido, este que se deu em favor dos seus. Aquilo que fazem contra você é uma afronta contra o Deus de toda a terra, e as ações contrárias à lei de Deus são graves, porque são primeiramente contra um Deus santo. Lembre-se que você não é o centro, Cristo é o centro. Então, ao rogar ao Senhor que livre você das suas tribulações diante de pessoas, faça de uma forma com que Deus seja glorificado, peça de uma forma com que Deus seja exaltado. Nas suas tribulações, não desista da fé, busque a glória de Deus.